Celebrar conosco. E toda terça-feira, às 20 horas, temos o nosso culto da esperança. Este culto é um tempo preparado especialmente para você fortalecer o seu coração no meio da semana. Um momento para renovar a fé, receber a palavra de encorajamento, ser edificado e lembrar que Deus continua no controle de todas as coisas. E toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, teremos a nossa manhã de oração. Começar o dia buscando ao Senhor é essencial e muda tudo. É um tempo precioso de entrega, clamor, alinhamento e consagração ao Senhor. Se organize e venha orar com a gente. E esse aviso é para você, mulher. Neste dia 19 de fevereiro, às 20 horas, nós teremos o nosso primeiro culto de mulheres do ano de 2026. E você não pode ficar de fora. Nós estamos retornando às nossas atividades da rede e nós queremos convidar você para estar conosco nesse dia. Se você já participou, será bem-vinda novamente. Mas você que ainda não veio participar conosco, não deixe de aproveitar e desfrutar desse momento precioso que nós temos com o Senhor. Um momento de adoração, um momento de cura, de ministração da palavra e de adorarmos aquele que nos criou. Esperamos você nesse dia 19, às 20 horas. Família, queremos lembrar vocês da nossa Conferência Despertai, que vai acontecer nos dias 22 a 24 de fevereiro. Conferência essa que será marcada por um despertar espiritual, um tempo de palavra, adoração, em alinhamento com aquilo que o Senhor quer falar à nossa igreja. E agora, queremos compartilhar com vocês também quem serão os preletores que estarão ministrando aos nossos corações nesses dias abençoados. Primeiro, teremos a pastora Audrey Del Campo, da Igreja Presbiteriana de Nova Jersey. Também teremos o pastor Guto Barros, da IPI de Marília. E para finalizar, nós teremos o nosso precioso pastor Rodrigo Coelho, da nossa igreja IPI de Sertanópolis. E também queremos avisar que no domingo do Despertai, teremos a nossa cantina. Então venha preparado para esse tempo abençoador de comunhão. Homens, agora o recado é para vocês. Dia 26, às 20 horas, teremos nosso Papo de Homem, que marcará o retorno da nossa rede. Será um momento incrível, momento de louvor, da palavra, de oração e a nossa tradicional confraternização. Ah, um lembrete importante, não venha só, traga o seu amigo. Um abraço, espero por vocês. E esse aviso ainda é para você, mulher. O nosso retiro de mulheres será nos dias 6 a 8 de março. E você que ainda não participou, está convidada a participar conosco. Procure a secretaria da igreja ou o balcão de informações e se informe com maiores detalhes do que vai acontecer nesse dia. Será um tempo precioso, um tempo onde nós seremos ministradas e receberemos do céu cura para as nossas vidas. Então, não perca a oportunidade e se inscreva. O seu investimento é de apenas R$ 250 para tudo aquilo que você vai receber lá. Procure o balcão de informações e faça a sua inscrição. Até lá! As inscrições para a Escola de Música da Igreja já estão abertas. Se você tem o desejo de aprender, se desenvolver e usar os seus dons musicais para a glória de Deus, este é um grande momento. As inscrições serão feitas no balcão de informação ou na secretaria da igreja e entraremos em contato com mais informações. Agora, um aviso muito especial. Estamos precisando de voluntários para a equipe de mídia da igreja. Se você tem interesse ou deseja aprender em alguma dessas áreas, em projeção, iluminação, transmissão e mídias em gerais, entre em contato com a gente através do balcão de informações ou na secretaria da igreja. Servir também é uma forma poderosa de adorar a Deus. Família, estes foram os nossos avisos. Mais do que apenas eventos, essas são oportunidades de vivermos a igreja durante a semana. E agora, queremos fazer um convite mais que especial para você. Então, aquiete o seu coração, se assente, respire fundo, feche seus olhos e se conecte com Deus. Sabemos que você deve ter chegado aqui cansado, sobrecarregado, com os pensamentos em preocupações e ansiedades ou no trabalho, mas agora é o momento de se conectar com o Senhor. Então agora, abra o seu coração e se deixe ser ministrado pelo Senhor neste momento de adoração. Amém, aleluia. Creio que se você veio aqui essa noite foi para adorar o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Se isso é uma verdade, se coloque de pé, vamos juntos adorar o nosso Deus. Tua igreja aqui
vida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Reunida pra te adorar. Não há outro rei, somente Ele reina, que reina neste lugar. Não há chamas de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus.
a cantar. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei. Juntos exaltaremos aquele nome que está sobre todo nome. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Este é o clamor da noiva de Cristo, a igreja do Senhor, um anseio profundo por estar com Ele. Você tem esse desejo? Eu creio que é por isso que você está aqui. Nós desejamos e ansiamos mais da presença do Senhor, e eu tenho certeza de que Ele há de derramar mais da sua graça, do seu amor, da sua presença, da cura, da restauração, da sua palavra do céu nessa noite, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, querido. Nós vamos continuar celebrando, adorando ao Senhor, mas agora também eu quero te chamar a fazer isso com o seu louvor financeiro. Se você veio preparado, sentir no seu coração, você pode fazer isso nessa próxima canção, através das urnas aqui, com os envelopes, ou através do aplicativo aí, com o QR Code na tela. Lá atrás também nós temos a maquininha. Dízimos e ofertas é para a honra e glória do Senhor. Não é, antes de ser um mandamento, é um princípio. E é com alegria que nós fazemos isso, e gratidão a Deus pelo seu cuidado sobre a igreja, sobre nós, família de Deus, povo de Deus. E eu creio que você entende isso. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orarmos ao Senhor com base nessa canção. Este anseio profundo do nosso coração de estarmos com o Senhor Jesus, de o vermos face a face, de estarmos ao lado do Senhor, sentados à mesa com Ele, nas bodas do Cordeiro. Pai, esse é o anseio da tua igreja, uma igreja que te ama, uma igreja que reconhece o Senhor Jesus como Salvador, que sabe quem é o noivo, sabe quem é o Pai, sabe quem é o Espírito que guia, que move, que fortalece. Senhor, há um anseio nessa noite por mais da tua presença. Vem mesmo, Senhor, continuar falando aos nossos corações. Vem transbordar sobre cada vida aqui, Deus, do teu amor. Pai, que este ato de louvor e adoração, através dos recursos financeiros, seja apenas um reflexo, ó Deus amado, da confiança em Ti. Ó Deus amado, descansar na Tua provisão, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família. Enquanto aguardamos a Sua vinda, a Sua volta, o Senhor guarda-nos, o Senhor nos preserva, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta, e nós somos gratos a Ti por isso. Vem nessa noite, Senhor, arrebatar o nosso coração, meu Deus, para esta confiança. Te adoramos, ó Rei Jesus,
e desejamos mais de Ti. Vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, é o clamor da Tua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas e nós vamos celebrar com alegria e adoração. Últimas palmas. Tchau, tchau, tchau. Que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, louvaremos o Senhor em todo tempo, amém. Te louvarei, em todo tempo te adorarei.
Meus irmãos, iremos ministrar uma nova canção à igreja. E essa canção diz a respeito de perseverar no Senhor. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, no seu íntimo com o Senhor, mas eu quero te convidar a perseverar no Senhor em oração. Continue firme com Ele, buscando no secreto, pois Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Em Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: por isso não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Meus irmãos, estamos diante de um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Talvez você não conheça essa canção, mas eu quero te convidar a ter um momento com o Senhor. Ouça com todo o seu coração essa canção e deixe o Senhor ministrar com você. Deixe Ele falar com você através dessa canção, amém? Bem-vindo aqui, Senhor. Venha falar aos nossos corações, venha ministrar aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Estamos aqui diante do Senhor para ouvir a sua voz, ó Pai. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite fria, tudo se cumprirá. Eu te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Fará outra vez, Senhor. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou e não fará. Pode gritar isso mais uma vez? A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus. Aleluia, jamais falhou, jamais falará. Se você crê nisso, comece a louvar a Ele, agradeça o nome do Senhor. Levante suas mãos e declare: o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel para cumprir os seus planos, os seus propósitos, as suas promessas. Exaltamos o teu nome, Senhor, o Deus da palavra. Não é filho de homem para mentir, é o Deus Criador, o Deus onisciente, o Senhor soberano, o Rei dos reis. Exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor. O Senhor zela para cumprir a sua palavra, Senhor. Exaltamos o teu nome, Pai. Nós cremos que os teus pensamentos a nosso respeito é pensamento de paz, é pensamento de bênção, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos nessa noite de adorar o teu nome neste lugar. Oramos para que o teu Santo Espírito, Senhor, continue falando, ministrando, pois declaramos que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Oferte ao Senhor suas palmas, queridos. Engrandeça o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Deus continue abençoando nossos irmãos, Ministério de Louvor. Deus abençoe meus irmãos queridos, nossos irmãos da mídia, os irmãos da intercessão, do acolhimento, do estacionamento e toda a equipe da Rede Kids estão ali engajados num tempo tão especial, onde estão celebrando o Despertar Kids com as crianças. Daqui a pouco nós teremos um momento especial também com elas, e eu chamo você para aquietar seu coração, para juntos ouvirmos o que Deus tem reservado para nós nessa noite.
Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs e também queremos estender nossa alegria, nossa gratidão a você que está conosco pela primeira vez, que é o nosso convidado. Nós não vamos pedir para você se manifestar, não, porque nós não queremos causar um constrangimento. Algumas pessoas ficam um pouco acanhadas, não é? Fique tranquilos, nós não iremos pedir para você fazer isso. No entanto, o que nós pedimos? Primeiro, que a igreja sempre tenha um olhar para perceber um visitante. Misericórdia, amém, irmãos? A igreja perceba um visitante e possa nos representar muito bem, não é? Seja bem-vindo, glória a Deus, sua vida aqui neste lugar. Ofereça para orar por ela também. E pedimos para que você, amado convidado, está aqui conosco, que no encerramento do culto, você possa se dirigir lá no balcão de informação, lá no fundo ali, ó, e você vai tirar ali uma lembrança que nós queremos dar a você como um sinal de nossa alegria e também nossa gratidão por tê-los aqui conosco nessa noite. E saiba que essa alegria não é apenas minha, mas sim também de toda a igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor neste momento, queridos. Nós estamos, queridos, numa série de mensagens em que o Senhor tem falado no nosso coração através deste tema, aviva-nos. É o tema que o Senhor tem colocado no nosso coração e nós estamos em harmonia com a visão da igreja. Nós falamos semana passada sobre aviva-nos para buscar a Deus. Nós temos 4 pilares, a qual nos leva a sermos a nossa motivação, nossa visão de ser igreja. Primeiro pilar é buscar a Deus. Segundo, amar as pessoas. Qual é o terceiro, irmãos? Alcançar o mundo e fazer discípulos. E nós entendemos que não basta apenas compreendermos a visão da igreja, mas sim termos uma chama que nos move a viver isso, a vivenciar. Não basta apenas um conhecimento, mas o que precisamos, acima de tudo, é termos a palavra em nosso coração, fluir em nosso coração. E nessa noite nós vamos falar sobre aviva-nos para amar as pessoas. Aviva-nos para amar as pessoas. Eu creio que você deseja amar mais as pessoas. Você deseja ser uma expressão do amor de Deus, amém? E eu desejo, irmãos, ser uma expressão do amor de Deus, abençoar os corações, abençoar as vidas. E eu chamo você para que abra a sua Bíblia, por favor. Nós iremos ler essas 2 referências, Mateus 22, verso 35 ao 39. Eu peço que, se você tiver um marca-página, você marca primeiramente essa referência aí de Mateus 22. Depois você também reserve, vai lá em João 13 e deixe também ali a sua Bíblia aberta, porque depois nós iremos ler, tá bom? Nós iremos ler daqui a pouco essa referência bíblica. Eu quero chamar você para, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero chamá-los também para a oração. Senhor, diante da Tua presença, nós oramos para que o Senhor continue falando conosco neste lugar. Oramos para que o Senhor aquete nosso coração para ouvir do Senhor a Tua palavra nessa noite. Oramos que a Tua palavra não seja distorcida ao nosso entendimento, mas oramos, ó Deus, que o Senhor cumpra os Teus desígnios. Oramos para que o Senhor cumpra os Seus propósitos, meu Senhor. Nós oramos para que a Tua palavra, de forma alguma, Pai, seja distorcida, mas venha edificar, nos fortalecer, abrir o nosso entendimento e também, Senhor, incendiar nosso coração por mais de Ti. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero iniciar com uma pergunta. Pergunta essa que eu gostaria que você, sinceramente, se avaliasse para o seu coração, para a sua vida. O que é mais difícil para praticar na fé cristã? O que é mais difícil para você que tem assumido um posicionamento, a sua identidade como filho de Deus, como filha de Deus? O que é mais difícil para você? O que você entende como um dos desafios tão grandes na sua
caminhada de fé. O que é difícil, o que é um desafio, talvez uma exigência que você acha até mesmo incapaz de praticar. Primeira coisa que temos que entender, queridos, que tem coisas, aliás, princípios da palavra do Senhor se exige para aqueles que professam a fé, para aqueles que desejam servir a Deus. Saiba de uma coisa, a fé cristã se exige da igreja, não do mundo. A fé cristã se exige de nós que professamos a fé no Senhor, não se exigirá do mundo. Por exemplo, você vai esperar que uma pessoa que não conhece a Cristo pela palavra, que ela tome a iniciativa para pedir perdão diante de uma ofensa? Não, mas o que se espera? De um filho de Deus possa tomar a iniciativa diante de uma diversidade. Você espera que uma pessoa que não conhece, não tem o temor de Deus, ela possa se arrepender dos seus pecados, se ela sequer não tem temor nenhum diante de Deus? Não, isso é o coração da igreja, deve mover em arrependimento. Exige muito daqueles que servem a Deus. Nós temos que entender que a caminhada cristã, irmãos, exige algumas coisas. Alguns irmãos podem identificar e dizer, isso para mim é um desafio muito grande. Outros vão dizer, não, eu já passei por isso, o Senhor me ensinou muito, até calejou as minhas emoções, já me calejou de maneira que eu consiga resistir, não me abate mais isso não me afeta mais, isso o Senhor me fortaleceu, muito me ensinou. Mas eu quero perguntar para os irmãos, e eu gostaria que você se identificasse pelo menos com alguns dessas exigências na caminhada cristã. Primeiramente, irmãos, sobre a consistência cristã. Talvez alguns possam dizer, olha, pastor, desafio da minha caminhada cristã é difícil demais para mim manter uma consistência na oração, de ser consistente, de perseverar. Tem hora que eu oro, depois não oro mais, tem hora que eu oro, depois peço alguém orar por mim. Às vezes, nós ficamos acomodados demais na oração, temos apenas uma consciência que devemos orar, e sabemos que é um desafio, sim, na caminhada cristã, ter uma consistência na oração. Não ter apenas uma disciplina, mas entender a importância de manter a nossa comunhão com o Senhor, e isso se dá através da oração, porque que cristãos seremos nós sem oração? Como podemos titular como cristão, como filhos de Deus, sem ter comunhão com Ele? Isso através da oração. Alguns ficam acomodados, ou talvez na superficialidade, ou na mesmice. E é um desafio romper isso. Romper isso, orar mais do que isso, praticamente para alguns até é impossível. Por isso nós temos que orar para que Deus nos aviva, queridos, aviva a nossa fé, nos leva além para orarmos mais e buscá-lo intensamente. Além da consciência da oração, talvez alguns irmãos possam ver a submissão da vontade de Deus como um grande desafio. Submeter aquilo que Deus está dizendo, submeter a vontade do Senhor, uma vez que você entende a vontade do Senhor, e agora você precisa se esvaziar. E como praticar isso? Ainda que saibamos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, mas é simples de submeter a vontade do Senhor? Não é. Submeter a vontade do Senhor, irmãos, realmente precisa de um processo no nosso coração. Entender qual é a vontade de Deus, ainda que a palavra de Deus está dizendo que ela é boa, é melhor que a nossa vontade. A questão é que a fazer a vontade de Deus exige fé, para confiar. Agora, nossa vontade significa que nós estamos no controle, temos um plano, temos tudo planejado, então é mais fácil fazer a nossa vontade, e achamos que estamos certos, e no fim vai dar tudo certo. A vontade de Deus, ao submeter a vontade do Senhor, exige confiança,
exige fé para fazer a vontade do Senhor. Terceira pergunta que eu faço: o que é mais difícil praticar na caminhada cristã para você é a renúncia. A renúncia é algo muito difícil, uma vez que você entende também que ser um discípulo de Jesus, ser um servo de Deus, um filho de Deus, exige renúncia. Jesus, ele disse que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. É de questionar a vida de uma pessoa que diz ser cristã, mas não tem sequer uma vida de renúncia. A renúncia não é somente no ato da sua entrega a Jesus, mas ela é constante. Todos os dias, de alguma forma, nós temos vontade de pecar. Sim ou não, irmãos? Quem não tem vontade de pecar, levante a mão para a gente conhecer o mentiroso. Todos nós, de alguma forma, irmãos, somos tentados a pecar. Ai, meu Deus, que vontade de pecar. Você luta contra a sua própria vontade. Quando você sente justiça própria, de resolver as coisas do seu jeito, a sua maneira. Quando a tentação bate à porta, quando a cobiça vem, quando a ingratidão grita, quando a murmuração sorrateiramente está nos levando a dar lugar, quando a ira tenta nos cegar. Irmãos, nessa hora é renúncia. Misericórdia, preciso orar, misericórdia, repreenda esse pensamento, repreenda essa influência. É o tempo todo você deve combater com isso. Isso exige uma renúncia. Caminhar com o Senhor, irmãos, exige uma renúncia. Isso realmente faz parte da caminhada de um cristão. E a quarta pergunta: o que é difícil para você na caminhada de fé? É praticar o perdão? Praticar o perdão. Aí você pensa: meu Deus do céu, pastor, isso é difícil. Praticar o perdão exige, irmãos. Lembre disso, que exige muito mais da igreja do que do mundo, exige de nós, irmãos, é nosso papel. Praticar o perdão. Alguns já passaram por um tratamento do Senhor, passaram por um tempo de cura, de restauração, e hoje conseguem muito bem ter um coração fácil para lidar, é um coração perdoador, é uma pessoa flexível, que tem uma compreensão de entender as coisas com muito mais clareza diante de Deus. Praticar o perdão, irmãos, como exige da nossa caminhada de fé. Agora, eu gostaria que o que você se identificou diante dessas 4 questões, dessas 4 exigências na caminhada cristã. Para você, o maior desafio no momento é a consistência na oração, é a submissão à vontade de Deus, é a renúncia que está sendo algo muito difícil para você, ou o praticar o perdão. Ou talvez você possa dizer: pastor, estou numa fase da minha vida que eu estou é exatamente tudo isso. Eu quero que antes de nós continuarmos, irmãos, porque nós iremos avançar num propósito hoje de uma palavra, mas eu quero que você, ao identificar, eu quero que você feche seus olhos por um momento e você ore agora. Ore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu me encontro neste momento com essa necessidade. Eu preciso, Senhor, romper com toda a superficialidade na oração. Fale você com Deus. Senhor, eu preciso aprender a ser submisso à sua vontade, Senhor. Senhor, eu preciso aprender o que é ser submisso à tua vontade. Senhor, eu oro para que o Senhor me dê força e coragem para renunciar o que for preciso para viver intensamente a sua vontade e viver a tua presença intensamente. Ajuda-me a renunciar isso. É renúncia, irmãos, é um pecado, é um vício. Peça ao Senhor agora, ore a Ele, clame a Ele. Ou praticar o perdão, você sabe dessa exigência, você entende, mas há um bloqueio absurdo. Ore agora: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a tomar iniciativa, me ajuda, Senhor, verdadeiramente eu quero testemunhar o Deus que eu sirvo,
E o Deus que eu sirvo é um Deus do perdão, o Deus que me perdoou, o Deus que manifestou o seu amor. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos em oração e pedimos, ó Pai, que na medida que a Tua palavra for pregada nessa noite, corações se rendam e possam, Pai, verdadeiramente ser impactadas, tocadas e transformadas pelo Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, além dessas 4 exigências, que talvez para muitos, e é verdade, é um grande desafio praticar na caminhada cristã, mas eu quero tratar com vocês um princípio muito importante, que foi o próprio Senhor que estabeleceu, e eu quero trazer uma pergunta também sobre este ponto: amar o próximo como a si mesmo, ou amar como Cristo nos amou? Eu acredito que um dos maiores desafios que nós temos na caminhada cristã está em amar ao próximo, não somente como nós nos amamos, mas como Cristo nos amou. Sabia que há uma distinção, há uma diferença quando se fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, com relação ao amar como Cristo nos amou. Agora eu chamo você para olhar comigo na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 22, do verso 36 ao versículo 39, nós iremos também projetar no telão, mas eu chamo você para se atentar nas palavras do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora, em João, no capítulo 13, verso 34, assim está escrita a palavra do Senhor: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Preste atenção, irmãos meus, que Jesus está dizendo: eu lhes dou um novo mandamento. Um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Não é simplesmente que amem uns aos outros, porque este mandamento já se exigia do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Não é novo de ser uma novidade, mas o que Jesus está apresentando é um nível de amor para com as pessoas, um nível de acessar corações de pessoas através do amor de Deus. E nós iremos entender pelo menos 3 princípios que ensinam sobre isso. Como é amar o próximo como eu me amo, e como é amá-lo assim como Cristo me amou. E eu gostaria, queridos, de trazer para vocês essa pergunta. A pergunta que eu quero me dirigir a você é se você ama, em que amor é este que está movendo seu coração? Amar o seu próximo como você ama a si mesmo, ou assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Sabia que a igreja, no primeiro século, uma das coisas que transbordava entre a igreja era o amor. Ao ponto de dizer às pessoas de fora, toda aquela comunhão, todo aquele mover a vida da igreja, sabe o que eles diziam? Com admiração diziam: olha como eles amam uns aos outros. Olha como eles amam uns aos outros. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Falei: Deus do céu, o que a cidade diz de nós, irmãos? Está dizendo sobre nós? Será que diz a mesma coisa, a mesma admiração, a olhar para nós como família na fé, como igreja?
Olha como eles amam uns aos outros. Olha como eles se amam uns aos outros. Como eles se amam em Cristo. Eu acredito que este é um testemunho que precisamos, irmãos, para a glória de Deus, marcar a cidade. É um testemunho que nós podemos dizer, sim, estamos na direção certa a partir do momento em que as pessoas de fora perceberam o amor praticado aqui dentro. Entre nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Entender que amar ao próximo, queridos, é um mandamento, é uma exigência, já sabemos. Mas o que custa amar, o que vai de custar ao amar como Cristo nos amou? Vamos primeiramente entender, irmãos, entender 3 coisas. Primeiro, amar ao próximo é um amor proporcional. Da mesma maneira que eu cuido de mim, cuido do outro. Isso significa amar ao próximo. Ame como você se ama. Se é proporcional, significa que depende muito do meu bem-estar para amar você. Depende muito da maneira que eu estou me cuidando para se importar com o seu cuidado. Se eu estou importando com a minha vida integral, eu estou me referindo desde daquilo que eu estou permitindo na minha mente, que eu estou cuidando da minha vida espiritual, da minha comunhão com Deus, eu estou cuidando da minha saúde. Isso também vai implicar de eu falar para você, dizer, olha, cuida, vamos cuidar. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Olha, vamos cuidar, para que nós não venhamos esfriar na fé, porque o Senhor tem me ensinado sobre isso, eu não quero te ajudar nisso. Eu estou me importando com você, porque é algo que me importa também. Então é proporcional, na medida. Preste atenção, irmãos, é na medida. Essa palavra nessa noite, irmãos, é um quanto de ensino, para você compreender que há uma distinção sobre amar ao próximo como nós nos amamos. E amar ao próximo, irmãos, tem muito a ver com algo que é medido pela nossa condição. Ela é medida pela maneira que eu estou me sentindo agora. Se eu estou bem, eu quero que você se sinta bem. Agora, por que muitas vezes o amor ao próximo é negligenciado, e mesmo sabendo que devemos amar ao próximo e não amamos? Porque muitas vezes nem nós mesmos nos amamos. Se é proporcional, ora, se eu me sinto frio, se eu me perco a sensibilidade espiritual, e muito menos não importo com a minha vida, não vejo razão na minha vida, não vejo o propósito de Deus na minha vida, pode me chamar de cristão, mas menos alguém que ama o próximo. Passo de largo, como alguém que tinha tanto uma posição religiosa, mas vendo o próximo, passou de largo, como Jesus relatou sobre a história do bom samaritano. Passou de largo, tinha uma posição, tinha um conhecimento, sabia das leis, até mesmo ensinava, mas na prática, não manifestava amor nenhum. Na prática, manifestava indiferença. Irmãos, será que nós sabemos tanto da letra, mas na prática manifestamos uma indiferença pelas pessoas? É uma pergunta para nós refletirmos. É um amor proporcional. Agora, amar como Cristo nos amou é diferente. Não é mais o meu amor por mim como medida, mas o amor da cruz como referência. Já é a referência agora para amar o próximo, não é pela a minha condição emocional, ou no meu momento espiritual, na minha vida com Deus, não. Amar como Cristo nos amou, a referência deste amor é a cruz. É ser movido pelo sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, e saber que foi por mim e também por todos aqueles que até mesmo não conhecem a Ele. Ser movido em amor ao próximo, amar como Cristo amou, a referência é a cruz. A referência é olhar para Jesus e ver tudo que Ele fez. Foi por amor a nós. É um amor sacrificial. No entanto, quando Jesus ele disse, um novo mandamento eu vos dou, quer dizer que este nível de amor, este padrão de amor, é somente
através da capacitação do Espírito Santo, a qual Ele prometeu selar o coração dos seus filhos, e nós cremos que somos selados pelo Espírito Santo. E se nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos a capacitação de Deus para amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amém, queridos? Se você tem certeza do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem o poder dele para viver neste propósito ao qual o Senhor deseja. Não é mais proporcional, mas é uma referência de uma entrega maior. É uma entrega, sem esperar nada em troca. Jesus, ele disse: se nós amarmos somente aqueles que nos amam, qual é a recompensa disso? Qualquer um faz isso. Os ímpios fazem isso. Qualquer um faz isso. Jesus, ele pergunta: qual é a vossa recompensa? Se amar somente aqueles que vos amam. Agora, o amor sacrificial, irmãos, é você amar, mesmo não sendo amado, é manifestar uma empatia, é você orar por aqueles que te perseguem, é você bendizer aqueles que te maldizem. Agora, como é possível falar bem de quem está falando mal de nós, ou de você e de mim? Como? Aí você olha para a cruz. Não, eles também é alvo do amor de Deus, ele precisa também da graça, ele precisa da salvação, precisa da misericórdia. Ele está assim porque nós temos que lembrar o que Jesus disse: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Nós temos que lembrar desse amor de Cristo, irmãos, que quer que nós venhamos nos amar, é lembrar que a referência é a cruz. E na cruz Jesus, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, isso deve mover o nosso coração. A única maneira de lidarmos em situações em que estão nos maldizendo, para você falar bem, ou orar por aqueles que não gostam de você, ou até mesmo causou mal para a sua vida. E como orar agora? Como amar? Lembrando da cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É você ainda ter uma compreensão. Estão na ignorância. Estão na ignorância. Não compreenderam ainda o propósito. É isso, irmãos, é uma forma de até proteger o nosso coração. Segundo ponto que nos ensina, queridos, que amar o próximo como a si mesmo é mandamento. Mas amar como Cristo nos amou é viver o Evangelho. Entendemos que amar ao próximo já é uma ordenança, preste atenção, não é uma sugestão, é um mandamento. Se exige de quem? Dos discípulos do Senhor, dos servos de Deus, daqueles que professam a sua fé na palavra de Deus, que professam a palavra de Deus. Amar como Cristo nos amou, queridos, é viver o Evangelho. É viver o Evangelho na prática. É você manifestar o perdão primeiro. Manifestar a paz primeiro. Ou seja, tomar a iniciativa. Amar como Cristo nos amou. E eu quero mais uma vez perguntar: o que você está vivendo na sua fé? Você está amando o próximo como você se ama? Ou você está amando como Cristo te amou? Você está amando as pessoas? Ou disposto a amar como Cristo te amou? Ou simplesmente: ó, pastor, eu posso só me esforçar, me submeter para praticar um mandamento, que é amar como eu me amo. Mas lembre de uma coisa: o que o Senhor está nos chamando nessa noite, irmãos? Para viver o Evangelho na prática, de você manifestar a graça do Senhor. Aliás, por falar em graça, o terceiro ponto para mim é algo que me impacta demais quando eu estava refletindo sobre essa palavra. O Senhor abriu os meus olhos, irmãos, para entender isso. Falei: meu Deus, quantas vezes eu li a tua palavra e não percebi que uma coisa é amar ao próximo como um mandamento, e amar como o Senhor nos ama, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso exige muito mais, exige uma entrega. Não é uma escolha, você não escolhe quem você há de manifestar o amor de Deus, não. Você apenas se coloca e diz: Senhor, quem o Senhor deseja amar através de mim? Eu aprendi com uma serva de Deus muito querida,
Em suas orações, ela compartilhou comigo, dizendo: olha, eu oro tanto para que o Senhor use a mim para amar as pessoas através de mim. Isso me impactou e tornou também a minha oração. Senhor, ame as pessoas através de mim. A pergunta que eu faço, irmãos, é se você permite ser uma expressão do amor de Deus. Se você permite que o Senhor ame através de você. Amém? Você se permite que Deus ame através de você? Amém? Glórias a Deus. Porque, irmãos, é exatamente isso que eu quero falar. O amor ao próximo é o mínimo no reino. É o mínimo. Mas amar como Cristo nos amou é o máximo da graça. Nós desejamos tanto viver assim o máximo de Deus nessa terra. O máximo de Deus. Viver a plenitude do Espírito de Deus. Qual é o máximo que alguém possa acessar com Deus? O que eu possa viver em águas mais profundas com Deus, de comunhão com Deus, qual é o máximo? O máximo é você amar como Cristo amou. Isso é o máximo, queridos. É você amar como Cristo te ama. É você amarmos uns aos outros com essa referência, assim como Ele me ama. Ele me amou. Isso é o máximo da graça. Agora eu pergunto, irmãos, você quer ficar no mínimo? Ou quer o máximo, viver o máximo em Deus, o máximo da graça? O mínimo, pode amar o próximo, proporcional, lembre-se disso. É um mandamento? Romanos 13, verso 8, vai dizer que aquele que cumpre o mandamento de amar ao próximo já cumpriu a lei. Porque o mandamento se resume neste: ama seu próximo como a si mesmo. Pois quem ama o próximo não cobiça, não rouba, não furta e não mata. Quem pratica o mandamento de amar ao próximo já cumpriu a lei. Já nos traz um padrão ético, já nos traz um padrão para a nossa vida desenvolver como testemunho, pelo fato de, olha, por amor a você que eu vou te respeitar, por amor à sua vida, eu jamais vou cobiçar aquilo que não pertence a mim, por amor à sua vida, jamais eu vou querer declarar uma palavra de morte sobre a sua vida, não, por amor. Do contrário disso, irmãos, é ódio mesmo, é falta de amor. Onde há falta de amor, há falso testemunho. Onde a ausência de amor ali não há sequer uma expressão de compaixão, não um desejo de salvação, não um desejo de perdão, ao contrário. A ausência de amor, irmãos, é dar lugar para o mal. A ausência do amor de Cristo, queridos, nós podemos ser capazes de fazer coisas terríveis, terríveis. Por isso nós temos que orar: Deus, enche meu coração por mais de Ti. Porque não basta apenas fazer nosso coração do mal, mas agora tem que encher do bem, encher do amor de Deus, praticando o amor de Deus. Eu quero encorajar você, se deseja viver este nível máximo da graça, o nível máximo da graça, porque, irmãos meus, faz toda a diferença quando entendemos isso. Que o mandamento nos ensina a amar, mas a cruz nos ensina como amar. O mandamento nos ensina a amar uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, mas a cruz nos ensina como amar. Eu pergunto, irmãos, como nós devemos amar uns aos outros? Perdoando, orando uns pelos outros, tendo uma empatia, se colocar no lugar do outro, é estar pronto os nossos ombros para consolar aqueles que choram? Também. Como amar? Muitos de nós fomos criados através de pais feridos que não sequer manifestaram amor sobre nós. Muitos aqui aprenderam ou estão aprendendo sobre expressão de amor porque recebeu através da igreja, por meio de Cristo, através da igreja. Eu percebo uma pessoa que ela não aprendeu uma linguagem de amor no abraço. Quando você abraça, já percebe: misericórdia, esse precioso aqui
Não aprendeu muito não. Ou não recebeu, não se permitiu, ou não recebeu um amor, um abraço. É um termômetro você avaliar uma pessoa assim para ver o despertamento, o crescimento e o transbordo do amor de Deus na vida dela. No começo, ela mal sequer evita o toque. Você declara paz do Senhor, agora somos irmãos na fé, paz do Senhor. Ela, paz. Aí um tempo, paz. Depois vai estendendo a mão. Aí a pessoa, você quer amar, você quer expressar o amor de Cristo, quer abraçar em Cristo Jesus. Aí você vai abraçar, a pessoa fica assim meio acanhada. Aí de repente, irmãos, ela transborda um amor tão grande. Um abraço, ela se permite, porque ela está aprendendo a amar. E eu pergunto, irmãos meus, como este mundo vai aprender a amar, se a igreja não ensinar? Antes de entender que a nossa missão é ser uma expressão do amor de Deus neste mundo e testemunhá-lo e anunciar o Evangelho, temos que aprender, queridos, a viver intensamente como amar, como expressar o amor uns para com os outros. Amar em Cristo. Quando você olhar para o irmão, olhar para a irmã que está ao seu lado, irmão em Cristo, entenda uma coisa, nós temos uma aliança em Cristo. O mesmo sangue que me limpou, limpou você também. A mesma graça que me alcançou, alcançou você também. É viver, irmãos, é ensinar como amar. A cruz nos ensina isso. Não é pensando somente em mim, pensando no que eu vou ganhar, ou pensando em vantagem. Não estou pensando em vantagem. Estou pensando em manifestar a glória do Senhor entre nós, desejar Ele entre nós, glorificar o nome dEle através dessa comunhão. Ensinar, irmãos, o amor do Senhor. Sabe como a gente faz isso? Vivenciando em amor. Falar dessa mensagem em tempos em que muitas pessoas se frustram com a igreja é um desafio muito grande. Que é de pessoas, irmãos? Na minha conversão eu ouvia falar sobre isso. Quando passei a servir no ministério, ouvi algumas coisas. Assumi a liderança em um ministério, ouvi. No ministério pastoral, muito mais agora, que eu tenho um conhecimento aqui e lá, em tantos lugares. Pessoas que abandonam a igreja ao dizer, eu estou frustrado com a igreja. A igreja me frustrou. E eu pergunto, irmãos, quem que não frustra? Com quem você não se decepciona? Com quem você não se decepciona? Uma coisa é, eu posso, por algum momento, sentir decepcionado pelos meus filhos. Seja por alguma atitude, alguma coisa. Eu fiquei decepcionado com essa atitude. Minhas bênçãos. Mas não significa que eu deixarei de amá-los. Dizer assim, chega, eu desisto de vocês. Vocês me decepcionaram. Que pai faz isso? Que mãe faz isso? Eu tenho certeza que pais aqui, por alguma situação, os filhos os decepcionaram por alguma coisa. Mas eu pergunto, você deixou de amá-los? De forma alguma. Por quê? Porque você sabe muito bem a diferença de tratar uma atitude apenas que você decepcionou, e diferente é você tratar já a pessoa como uma decepção na sua vida. Uma coisa é dizer, filho, eu me decepcionei com a sua atitude, me decepcionou. Agora, declarar sobre ele, você é uma decepção na minha vida, é bem diferente, irmãos. Misericórdia. Não, olha, você me decepcionou, mas você é uma bênção na minha vida. Você é a herança do Senhor na minha vida. Você é uma bênção, Senhor, na minha vida. Eu posso me frustrar com as pessoas, mas não posso classificar elas como dizer, vocês é uma frustração na minha vida. Posso, em algum momento, irmãos, me decepcionar no ministério pastoral, mas longe de dizer que é uma decepção o ministério pastoral, que a igreja é uma decepção, que a igreja é uma frustração. Nós temos que separar isso, queridos. Eu me frustrei, mas vírgula, vou tratar isso, vamos prosseguir. Eu amo este lugar. Nós temos que saber, irmãos, onde colocar nosso coração, nossa expectativa. Pessoas abandonam
E eu pergunto, se desse a Deus o direito, isso não daria a Deus o direito também dizer se está decepcionado ou não? Quando alguém diz, eu estou decepcionado com a igreja. Espera lá, o que é a igreja? Noiva de Cristo, o corpo de Cristo, cujo Ele, o Senhor Jesus, é o cabeça. Então, diretamente você está dizendo, Jesus, eu estou decepcionado com o Senhor. Se a igreja e Cristo são inseparáveis, porque é um corpo, então eu estou dizendo também que eu estou frustrado, decepcionado com Jesus. Aí eu pergunto, será que Jesus, não daríamos direito para dizer assim também para nós, se Ele está decepcionado conosco, se Deus está decepcionado comigo ou não? O que Ele diria? Por isso, irmãos, nós temos que confrontar essa mentalidade, temos que amadurecer na fé, queridos. Ficarmos com essa mentalidade é algo que fará você ser infeliz em qualquer lugar, porque você pode se sentir frustrado aqui, você vai se sentir frustrado no seu trabalho, você vai ficar frustrado até mesmo na sua casa. Eu pergunto, onde você vai viver num lugar em que você não vai se sentir por um risco de ser, algum momento, por alguma circunstância, decepcionado ou frustrado? Eu pergunto, irmãos, eu tenho certeza que algumas pessoas já decepcionou você, frustrou você. Mas se eu perguntar se você já decepcionou alguém, o que você me responde? Você já frustrou alguém? Certamente sim, eu também. Mas isso agora, irmãos, dá o direito de dizer, eu sou uma frustração, eu sou uma decepção? Não, queridos. Assim é nós como igreja, assim é o caminhar como um corpo de Cristo. Agora eu entendo que eu preciso amar não somente como uma forma de mandamento, mas eu preciso amar como Cristo me amou. Eu quero e desejo amar essa igreja como Cristo me amou. Eu desejo amar as pessoas assim como Cristo nos amou. Amém, queridos? Eu não sei se você deseja nessa noite dizer, Senhor, eu quero amar assim como o Senhor me amou. Se você deseja isso como um ato de resposta ao Senhor, faça isso se colocando de pé neste momento que nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Porque em Cristo, irmãos, o amor não tem limite. Em Cristo, o amor não tem limite. Não tem limite, irmãos. Em Cristo. Não limitamos o amor de Cristo. Não limitamos o amor de Cristo, irmãos, uma vez por semana, ao estarmos reunidos num culto. Não devemos limitar nosso amor, o amor de Cristo, em classificar ou limitar pessoas. Não, Senhor, eu quero amar como o Senhor me amou. Amar como o Senhor me amou. Eu quero ser uma expressão do seu amor. Se você sentir encorajado a falar para o irmão ou irmã que está ao seu lado, declare sobre ela essa palavra: eu quero amar você como Cristo me amou. Eu quero te amar assim como Cristo me amou. Eu quero te amar assim como Cristo me amou. Eu quero amar você como Cristo me amou, assim como Ele nos amou. Como Ele nos amou, eu quero amar a sua vida como Ele nos amou. É um amor sacrificial, é um amor sem interesse, é um amor sem esperar nada em troca. É um amor que não vai depender se eu vou estar no bom dia ou não, porque não é um amor proporcional, não é medido pela minha condição emocional, espiritual, dos meus acertos e erros, não. Mas é um amor nele, em Cristo, um amor encarnado, um amor que flui, um amor que é espontâneo, um amor que eu não quero desprezar uma oportunidade, não quero transbordar sobre você uma indignação a qual estou proporcional à minha condição, não quero isso, mas sim eu quero transbordar, mesmo que seja um dia difícil, mas lembrar que temos uma aliança em Cristo Jesus, e lembrar que Jesus disse: olha, eu lhes dou um novo mandamento,
que amem uns aos outros, assim como eu os amei. Feche seus olhos, irmãos meus, em oração. Ore ao Senhor. E nós podemos fazer isso através dessa canção, onde nós iremos pedir: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Quero chamar você para louvar ao Senhor com essa canção. E louve ao Senhor, clame ao Senhor, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, nós clamamos a Ti. Coloca a mão sobre o teu coração e peça isso ao Senhor. Há uma promessa do Senhor. Ele prometeu tirar o coração de pedra, remover o coração de pedra e dar um coração de carne, um coração acessível, um coração sensível. Senhor, nós oramos para que o Senhor continue transformando nosso coração. Oramos para que o Senhor continue fazendo essa boa obra em nossas vidas, Senhor. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos chama a um nível de amor, de uns para com os outros, de amar assim como o Senhor nos amou. Assim como o Senhor nos amou. A cruz é referência, é um amor sacrificial, é um amor que manifestado de compaixão,
de misericórdia e de graça. Exatamente o que a nossa sociedade está clamando, por misericórdia, por compaixão. Estão clamando por graça, Senhor. Estão clamando por salvação, Senhor. Estão clamando para ser amados, meu Senhor. E nós oramos para que o Senhor venha transbordar o seu amor em nossas vidas, para que venhamos testemunhar ao Senhor aonde colocar a planta de nossos pés. Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Continue, Senhor, a transformar nosso coração, Pai. Longe de nós, Pai, olhar para a Tua igreja como uma decepção, uma frustração. Podemos por algum momento nos decepcionar. Isso é medido a nossa expectativa muitas vezes, ou é mediante, Senhor, a pessoas as quais reconhecemos que somos vulneráveis, mas reconhecemos, ó Pai, que acima de tudo o Senhor é razão de buscá-lo e adorá-lo, de termos alegria de fazermos parte do corpo de Cristo, de termos alegria de fazer parte de uma família na fé, de termos irmãos e irmãs que estão no processo de santificação, de crescimento. Mas nós cremos que o Senhor é fiel para completar essa boa obra em nossas vidas, Senhor. Pai, nós oramos a Ti, te louvamos, na certeza que o Senhor é fiel para completar essa boa obra em nossas vidas, Senhor. Continue, Senhor, transformando nosso coração, um coração movido em amor, em graça, misericórdia. Mova-se os nossos olhares, mova-se o nosso entendimento. Nós clamamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero chamar a igreja para um momento tomar seu assento, queridos. Enquanto nossos irmãos vão se preparando aqui, queridos, nós teremos um momento especial dos nossos preciosos filhos, preciosas crianças. E ontem nós tivemos um treinamento com a Rede Kids, a fim de preparar, capacitar tanto aqueles que já estão servindo a rede, como também novos voluntários. Talvez você, pai e mãe, não tenha noção de quanta dedicação, de quanto a liderança dessa igreja tem investido com alegria, de quanto tem sido consumido por um zelo, por oração, a fim de dar o melhor, servir o melhor aos seus filhos. Por isso eu quero encorajar os pais para que continue ensinando os seus filhos, trazendo os seus filhos, que eles possam fazer parte dessa igreja, que eles possam crescer nessa igreja, amando a Jesus, porque nós temos um olhar para as crianças ao entendê-las como a igreja do hoje e candidatas do ministério do amanhã. Todas as crianças, nós percebemos que elas já têm assim no coração um desejo de servir. Isso é muito especial, até intencional de ver elas sonhando. Por isso eu quero encorajar você, pai, mãe, ao perceber que seu filho está desejando algo com relação a servir a Deus, invista. Seja em leituras, seja em livros didáticos, seja aprender um instrumento, ainda que talvez eles não tenham ainda condições para isso, mas dê ainda que seja de brinquedo, ou algo provisório, a fim de alimentar este sonho, esse desejo no coração dos seus filhos. Mas a coisa mais importante, pai, seja uma expressão do amor de Deus sobre os seus filhos. Em nome de Jesus, seja. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor, tudo bem? Essa banda Kids, né? Glória a Deus, olha, tudo personalizado, hein? Que é isso? Vamos louvar o Senhor, queridos. Queria convidar vocês a se colocar em pé. As crianças estão vindo cheio de animação,
cheio de alegria. Eles entenderam que a alegria do Senhor é a força. Então vamos ajudar e animar essa galera, viu? O vento sopra forte, tuas águas não podem afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. Eu não guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vento sopra forte, tuas águas não podem afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Boa noite, igreja. Podem se assentarem. Hoje, como vocês podem perceber, o nosso tema do nosso ano vai ser louvando em todo o tempo. Então, as crianças aprenderam a louvar hoje em todo o tempo. Assim como o Davi nos ensinou hoje na ministração, que independente das razões, independente dos dias difíceis ou de bênçãos, ele louvou o Senhor. E hoje nós aprendemos, junto com as crianças, que nós louvamos o Senhor em todo o tempo, independente da situação. E que se o Senhor fizer, Ele é Deus, e que se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. E agora, para mostrar para vocês que está plantado no coraçãozinho deles, nós vamos declarar agora o nosso versículo. Vocês lembram como a gente fez? Que as meninas fizeram bem mais forte? Então vamos lá, hein? Todo mundo. Mexe seu pandeiro aí pro seu pai ver você mexendo seu pandeiro bem animado assim, ó. Isso aí. Vamos bem forte? 3, 2, 1. A ti eu canto hinos de louvor. Segunda Samuel
Glórias a Deus. Lindo demais, crianças. Cadê o pandeiro? Vamos lá. Louva Jesus com o pandeiro. Vamos ver. Barulho para Jesus. Glória a Deus, crianças. Que vocês cresçam adorando a Jesus todos os dias da vida de vocês, viu? Quero chamar a igreja lá de pé neste momento. Pedir o pastor Valdemar conduzir esse momento de oração, abençoando cada criança, as famílias. E em seguida, iniciando a bênção para a igreja, pastor amado. Amém, igreja. Vamos orar, crianças? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu agora? Onde você está aí, feche seus olhinhos. Nós vamos orar junto com vocês. Igreja, você pode estender as mãos às crianças aqui? Nós queremos abençoá-las, Pai. Obrigado, Senhor, porque aqui está não a igreja do futuro, mas a igreja de hoje. Coraçõezinhos, ó Deus, entregues a Ti, ó Senhor, que estão aprendendo a confiar no Senhor, conhecendo a Ti. Pai, continua, Senhor, concretizando a Tua obra na vida de cada um deles, gerando frutos que realmente, Senhor Deus, venha reverberar numa vida santificada no Teu altar e entregue, Senhor Deus, a missão do Senhor, seguindo os passos de Jesus aonde eles forem, Pai. Usa essas crianças, Senhor, como flechas neste mundo, Senhor, para levar a Tua palavra, começando dentro de casa, ó Deus amado, com cada família, Pai, porque são a herança do Senhor. Obrigado por esta equipe abençoada, Senhor, da Rede Kids, que tão prontamente, com amor, se dedica, Pai, a cada atividade, evento, que o Senhor possa continuar fortalecendo, Pai, toda essa equipe, no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, continua conosco, continua falando conosco, Pai, nesta semana, ao voltarmos para nossos lares, sejamos ministrados, ó Deus, ainda em casa, e que o Senhor possa mesmo sempre nos avivar, para amarmos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos amou, em nome de Jesus, amém? Você pode estender as suas mãos assim agora, crianças, ó, agora vocês vão estender as mãos assim, ó, pelo menos uma mãozinha, faz assim, ó. Eu vou impetrar a bênção e depois nós vamos encerrar.